Fala, família do No Máximo 20. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes e vou acompanhar vocês nesse bate-papo de hoje, que mais uma vez está sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo. E hoje a gente está finalizando esse mês que a gente deixou exclusivo para a dupla que apresenta aqui, né? Então, esse é o último conteúdo da dupla. Aproveitem, a gente não sabe quando que vai voltar, mas vai voltar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito, de uma maneira um pouquinho diferente da que a gente sempre faz. Normalmente a gente acaba trazendo um pouco das nossas experiências, o que a gente fez, e hoje vai ser diferente porque eu vou falar sobre o Leonardo e o Leonardo vai falar sobre mim. Porque, né, não à toa a gente faz esse podcast, porque a gente está sempre conversando, está sempre junto e a gente sabe da história um do outro. Então, a gente vai contar um pouquinho. E já queria começar contextualizando sobre o que vai ser, né, o conteúdo de hoje, que é sobre relacionamento. É algo que a gente gosta muito, algo que a gente leva para a nossa vida. A gente já trouxe, né, um pouco disso nos nossos conteúdos, mas a gente quer trazer na prática hoje um pouquinho sobre como a gente enxerga isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa experiência profissional. E vou começar, acho que, falando sobre o contexto de relacionamento um pouquinho mais amplo. E eu, além de conhecer o Léo, conheço o pai dele, que é o Alexandre Deben, um cara que acompanha muito o nosso podcast, um exemplo de empresário, e que uma vez aconteceu uma cena muito engraçada que a gente foi assistir um jogo do Grêmio junto. A gente já estava atrasado, deixou o carro ali em cima de um negócio lá perto da arena, e aí, do nada, a gente está saindo, quando vê o guardador de carro, parou o pai dele para conversar. E o Alexandre Deben, que é um cara que gosta de papo, assim como o Léo, ele parou, ficou conversando e dando papo. Então, queria contextualizar que eu acho que o Leonardo faz relacionamento muito bem e isso vem de família. Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Relacionamento. Pessoas que se relacionam bem normalmente têm exemplos, né? E aquele dia, para mim, foi um exemplo prático de que o Leonardo só é assim porque ele tem um exemplo assim em casa, que é o pai dele, que, cara, se parar 30 pessoas na rua para falar com ele, com certeza ele vai falar com as 30, dando a atenção devida que cada uma delas precisa. E né, independente do compromisso que tem depois, ele vai parar, vai conversar, se for para se atrasar. E eu falo isso, né, trazendo esse exemplo do pai do Léo, porque o Léo é assim. E eu percebo isso e já vi isso diversas vezes. E daí eu posso dar um exemplo também, trazendo um trabalho que ele foi fazer lá no Rio de Janeiro, que foi através de relacionamentos que ele acabou conseguindo algumas oportunidades super legais. Por quê? Porque ele sabe da importância que é isso. Ele sabe da importância que é tu parar, conversar, ouvir a pessoa do outro lado e, a partir disso, tu acaba gerando várias oportunidades que, com certeza, não aconteceriam se tu não desse atenção para aquilo. Então, acho que contextualizei um pouquinho do que vai ser o podcast de hoje. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre relacionamento. E acho que eu passo já a palavra para o Léo aí, para ele trazer um pouquinho do que ele acha também e falar aí. Cara, vamos lá então. Eu não lembrava dessa história do meu pai, mas pegando um pouco dessa referência, eu acho que isso é muito legal, porque desde pequeno, assim, ele me cutucava e falava, pô, dá oi pro pessoal, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. E a diferença que isso faz, até quando o cara chega na academia, dá oi para todo mundo, se apresentar. O Alexandre Deben, ele é conhecido como deputado, né? Onde ele vai, porque ele fala com todo mundo realmente. Então, é um baita exemplo que eu tenho em casa e eu sou muito grato a isso, porque realmente é um cara fenomenal. Ele é exemplo para mim, assim, em relação à vida como um todo, profissional, pessoal, enfim. É foda, mas eu acho que o legal daqui também é que a gente não combinou, né? Então, o que um falar do outro aqui vai ser totalmente surpresa. E para começar a contar um pouco do Diego, então,
Cara, eu vou pegar um exemplo antes de um evento, que eu lembro que foi muito bom, mas o Diego foi um cara que, como ele falou eu acho que foi no último podcast, que os 30 primeiros minutos que a pessoa chega na empresa é muito importante, né? O assunto hoje é relacionamento profissional, então focar um pouco mais nisso, nessa questão do escritório como um todo, como é que ele se comportava, e realmente ele dava oi para todo mundo, dava bom dia para todo mundo, abraçava, não era só tipo, oi, tudo bom, tudo certo, não, ele abraçava o pessoal, enfim, carinhoso como sempre, cara, isso é muito, realmente é um negócio especial que não é todo mundo que tem, sabe disso. Mas levando não só os colegas, que daí sim ajudavam ele em tudo que ele fazia, às vezes até o pessoal se perde e falava assim, não, o Zé é o Severino da empresa, o que tu precisar ele está ali para ajudar. Só que aí que está o negócio. Sempre quando apertava a situação, a primeira pessoa que procurava era o Zé, porque o Zé era a pessoa que ajudava todo mundo. Então, inclusive, às vezes ele deixava, e recebia feedback sobre isso, que ele deixava o trabalho dele de lado para ajudar outra pessoa. Não sei até que ponto isso é benéfico ou não, mas é uma característica que hoje em dia as empresas, como a gente ouve muito, né? Eu não sou um gerente ou, enfim, um líder na empresa que eu estou hoje, mas eu sei que, por estudos que a gente lê e que a gente vê de vídeos, é uma das características mais importantes no profissional hoje, que é a questão realmente da pessoa, do caráter da pessoa, né? Então, cara, isso realmente é muito foda. E quando eu vi realmente que o Diego sabia fazer um relacionamento muito bom, foi no primeiro evento que eu participei, que inclusive foi lá na Carpena, e ele tinha que apresentar tudo mais. Aquela história, né? Ele fez o que tinha que fazer na quinta-feira, saiu e tal, estava certinho no horário certo, na hora do evento. E, cara, na hora de começar o evento, ele começou a apresentar tão bem que um dos palestrantes tirou uma foto dele, que no caso foi o Tiagão, que já participou aqui, tirou uma foto do Zé e postou no Instagram depois do evento a foto do Zé. E eu comecei a ver não só o relacionamento que ele tinha com os colegas da empresa, mas também com os palestrantes que ele chamava. Então, não só o Tiagão, mas, cara, hoje o Zé está na Unimed, ele tem um contato fenomenal com o Buzin, que é hoje o líder dele lá. Inclusive, ontem o Buzin estava de aniversário e quem me avisou do aniversário foi o Zé, que é uma característica que conecta com meu pai, que meu pai deixa anotado o aniversário de todo mundo e o Zé não deixa passar o aniversário de ninguém. Então, uma coisa que eu tenho que te agradecer é que eu dou parabéns para muita gente porque tu lembra que a pessoa está de aniversário, senão eu não lembraria. Cara, boa, tu pegou um gancho muito bom, porque a gente sempre conversou muito sobre isso, né? Realmente essa é uma característica que ninguém acorda querendo dar bom dia para ninguém. Isso é uma coisa que eu falo muito, falo para Bruna, minha namorada, falo para muita gente que está perto de mim, mas ninguém acorda com a vontade de dar bom dia. Tu não acorda, tu não sai na rua e tu tem vontade de falar com todo mundo. E como a gente sabe, aí já trouxe algumas pessoas de exemplo, tudo é treinável. Então, se tu colocar isso como rotina, e algo que me ensinou muito isso foi o futebol. Tu não podia chegar ali no vestiário sem cumprimentar um por um. Então, tudo é treinável. Se tu colocar na tua cabeça todos os dias isso e for tornando um hábito, tu vai ver que uma hora tu vai estar dando oi para todo mundo e sem nem pensar nisso. E isso realmente vai mudar a vida de todo mundo. E a gente conversava muito sobre isso e eu e o Léo, a gente realmente tem muitas características em comum, não é à toa aqui, né? Por isso a gente começou o podcast, eu sempre gosto de relembrar isso, porque é uma coisa que a gente gosta muito, a gente tem muito orgulho. E a gente conversava muito e o Léo sempre escutou bastante, eu sempre escutei ele sempre me ajudou muito com algumas coisas. E tem muitos dias que a gente não tá legal, que a gente não tá muito bem, ou chega momentos que a gente não tá afim de fazer as coisas. E teve algumas vezes que ou eu não estava afim de fazer, ou eu não... Lembrar, eu nunca deixo de esquecer essas coisas, mas às vezes não dá vontade. E o Léo sempre vinha e falava também. Já teve diversas vezes que tu veio me cobrar, ou tu veio me avisar, cara, tal pessoa fez isso, ou tal pessoa recebeu esse reconhecimento, foi lá dar parabéns para ela, foi lá conversar com ela. Final de ano, carnaval não, desculpa, Natal, Ano Novo,
o cara mandava mensagem para todos os caras que ele atendia, para todo mundo, palestrante, enfim, tudo que ele tinha contato. Ele fazia uma listinha de pessoas e ia escrevendo mensagem por mensagem. Eu não tenho essa característica, mas eu comecei a ver a importância disso e teve um Natal que eu fiquei 2 horas e meia escrevendo, porque ele falou que ficou 2 horas e meia escrevendo. E, cara, de retorno que teve isso aí, a gente não sabe a importância que tem uma mensagem dessas, mas isso é o básico do relacionamento. É tu desejar um feliz ano novo para alguém ou passar um Natal com saúde, felicidade, prosperidade para a família. E realmente trouxe muito retorno positivo, não só para mim, mas para ele também. E com certeza muitas... Cara, eu ainda abro hoje algumas conversas de pessoas que eu não falo há muito tempo, mas tem uma mensagem do cara do ano novo passado que o cara me mandou muito obrigado, não sei o que lá, para ti também. Uma mensagem personalizada. Então, isso eu acho que é a base do relacionamento. São aqueles pequenos cuidados que a gente tem com as pessoas, que isso serve não só para o profissional, mas também para o pessoal. Só que com certeza te ajuda muito no profissional, né? Quando eu comecei a fazer isso foi porque uma vez eu recebi, não vou lembrar de quem, mas eu recebi uma mensagem, não lembro se foi de aniversário, alguma coisa assim, de uma pessoa que eu nem imaginava que eu ia receber, sabe? E que de algum ponto eu tinha tocado ali a pessoa, eu tinha, né? Ou eu fiz ela lembrar naquele dia, né? Que eu existia. E, cara, aquilo me marcou assim, e daí deu a vontade de fazer isso, assim, pegar um pouquinho das pessoas que passaram durante o ano, que foram importantes para mim, e que, cara, a pessoa precisa saber disso. Porque, às vezes, ninguém tem noção do quanto que impacta na vida de outra pessoa, né? Por mais pequeno que seja aquele impacto, mas gerou um impacto. E quando a pessoa sabe isso, tu pode gerar nela a vontade de querer impactar outras pessoas. Então, acho que isso é muito importante. Queria mudar um pouco de assunto, não mudar ele, mas acho que só dar um outro rumo, que é na parte profissional mesmo, né? O quanto que isso impacta tudo que a gente faz, tudo que a gente se relaciona, que não à toa, né? O Léo, hoje ele saiu da Anshan, né? Fazendo podcast com uma pessoa que, né? Ele se relacionou muito bem lá, isso serve para nós dois. E ele tem outros inúmeros projetos, né? Com um associado da Anshan, que a gente é muito fã e acho que já fica aqui o convite, né, para o Jonathan. Com certeza a gente vai trazer ele nos próximos podcasts, mas de algumas conversas, e eu acompanhei isso desde o início, né? Tu te dedicando muito ali para atender as pessoas, realmente tu não pensava, e isso, cara, isso é realmente muito foda, porque, cara, tu não tava, nem aí pro tempo que tu ia demorar para responder aquela pessoa, ou o tempo que ia ser aquela demanda, por mais que às vezes fosse muito difícil de tu conseguir resolver ela, ou até se nem pudesse resolver, cara, tu pelo menos dava atenção devida para o que aquela pessoa precisava, o que aquela empresa precisava, e não à toa foi conseguindo, né, criar relacionamento com essas pessoas. E daí com o Jonathan acabou tendo outros inúmeros projetos. Acho que outro exemplo muito bom também, assim como eu e o Buzinho, com o Dudu da Galápagos, que também é um dos nossos próximos convidados, que vai aparecer aqui para vocês, mas o Léo trabalhava na área de aquisição ali da Anshan, né, e na reunião acabou vendendo a Anshan pro Dudu, e a partir disso foi criando um relacionamento, e, cara, ele viu assim, não, esse guri é diferente. Esse guri realmente é bom. Por que não vem aqui trabalhar? Esse Dudu é diferente também. Isso aí, puxa o saco. É que pode. Mas viu que ele era diferente, viu a atenção que recebeu dele, a abordagem comercial, e, cara, eu te quero aqui. Dudu também, né, teve experiência já de trabalhar na Anshan. O pessoal da Anshan realmente tem um pitch e uma pegada comercial diferente, uma abordagem muito boa. E fora isso, ele ainda viu toda a atenção que ele recebeu desde o primeiro contato até o fechamento do negócio, porque eu acompanhei muitas reuniões do Léo. E, cara, essa é outra característica. Independente da reunião comercial, se fazia sentido, se não fazia sentido da empresa ela entrar na Anshan, né? Porque às vezes a gente, né, tu vê assim no meio da conversa que aquela pessoa não quer ou não faz tanto sentido, né, ter ela. Mas, cara, ele fazia o processo certinho do início até o final,
Isso é uma coisa que a gente acaba vendo que tem outras pessoas que, cara, quando vê que não faz sentido, ó, vamos lá, e tá, beleza, pode ser que tu demorar pouco numa reunião que tu não vai fechar o negócio, isso seja mais produtivo, mas, cara, tu tem que dar atenção para todo mundo, não importa. Do outro lado, além de um negócio que tu tá fechando, tem uma pessoa, né? Então, cara, tu tem que dar atenção para ela. E me desculpe, né, mas o cara não vai ficar... Beleza, se o cara tá um dia cheio de reunião, tranquilo, mas o cara não vai fazer 25 reuniões por semana que o cara não pode ficar 1 hora conversando com a pessoa ali, tem que interromper a reunião em 15 minutos. Pelo menos tenta sacar o máximo de informações possíveis, pegar contatos com a pessoa, enfim, por aí vai, né? Mas um outro assunto que até para a gente, antes da gente encerrar, cara, o negócio passa muito rápido. Muito rápido, sensacional. Antes da gente encerrar, eu queria comentar também a questão de não se frustrar com alguns relacionamentos. É uma coisa que a gente aprende também. Muitas das vezes, eu e tu, a gente trabalhou na área de CS e eu aprendi muito sobre a área de CS antes de trabalhar nela com o Diego, porque ele me passava alguns pontos importantes para isso. E com certeza, a gente sabe que alguns relacionamentos se vão, algumas pessoas se vão, e a gente tem que seguir trabalhando, seguir fazendo relacionamento, porque, como muita gente que passa aqui fala para a gente nunca sabe o que pode acontecer de uma conversa, que nem o Paulo Amorim falou muito aqui, o que tu puder conversar, ou então o Sérgio Bocaiúva do Osaflex, o cara é CEO da Osaflex, cara, e ele falou que ele não deixa de responder ninguém até terminar o dia dele. Se o dia dele terminou, se ele dormiu sem responder uma pessoa, ele não dorme bem. E realmente, tu manda uma mensagem para ele de manhã, independente do horário, naquele dia ele vai te responder. Então, isso que é relacionamento. E ele sabe também que tem que saber que tu não vai conseguir ser a melhor pessoa para todo mundo, tu não vai agradar todo mundo, obviamente que não, mas o quanto tu puder aproveitar de oportunidades para isso e conversar com o máximo de pessoas possíveis, melhor ainda. Mas a gente tem que saber também, às vezes, deixar de lado aquelas pessoas que a gente não consegue mais conversar, ou então que a gente vê que a pessoa está muito mais por um propósito que não é o mesmo que o teu na conversa. Pegar um outro gancho ainda, assim, de pessoas que também marcaram, e outro exemplo que eu levo muito é o Caco, né, conselheiro do Anchanda, Souto Correia. Cara, uma vez ele me respondeu uma mensagem tarde da noite, e aquilo me marcou muito, porque uma pessoa que tem tantos compromissos, que tem o dia cheio, várias pessoas de vários lugares para responder, e ele não deixa também ninguém de ser respondido, independente da hora que for. Só vai dormir depois que tiver tudo respondido. E, cara, a gente tem que pegar isso como exemplo e trazer para o nosso dia a dia. Não que a gente não tenha nada para fazer, mas a gente pega exemplo de pessoas que têm tantas coisas para fazer, tantas responsabilidades, e que dão atenção para isso, que se a gente não fizer, a gente está louco ou não entendeu o recado. Mas, enfim, pessoal, esse é um assunto muito importante para ambos. Espero que a gente tenha tocado vocês nessa quarta-feira de alguma forma, ou quinta-feira, enfim, depende do... Esse que é o legal do negócio, a gente não tem o dia certo para vocês ouvirem, mas o importante é que vocês ouçam. Agradecer a audiência de vocês. A gente espera realmente que vocês estejam gostando do conteúdo e façam um relacionamento, porque relacionamento é muito importante. O podcast, todos os podcasts que acontecem hoje no Brasil, eles mostram isso. Então, façam bastante relacionamento, contem com a gente. O Diego é um cara que ajuda muita gente, que entra em contato pedindo para alguma indicação de profissional e até conecta com as pessoas que a gente trouxe aqui. Então, realmente, a gente faz isso. Por favor, nos chamem se vocês querem se conectar com as pessoas que estão aqui. A gente já conectou também outra pessoa com o Clóvis, que é um baita exemplo. Inclusive, essa pessoa está trabalhando com ele hoje na área comercial. Então, são vários exemplos que a gente tem aqui. E é isso que a gente quer fazer, englobar um monte de gente com um propósito de evoluir e andar junto com a gente. Contem com a gente, contem com os palestrantes e tamo junto.